Dentro de alguns instantes, você ouvirá o devocional do Projeto Cativo à Palavra. Antes, inscreva-se em nosso canal, ative a notificação e curta os nossos conteúdos. Inscreva-se também em nossas plataformas de streaming de áudio, siga as nossas redes sociais e seja edificado pelos nossos artigos, devocionais e reflexões em nosso site cativoapalavra.com. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a Palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Lucas. Nós faremos a leitura do capítulo 9, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 1 ao 6. Assim nos diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permaneceis, e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda parte. Meus irmãos, vamos buscar a Deus com uma oração. Pai Santo, diante do Senhor nós nos colocamos, pedimos ao Senhor a Tua ajuda para que compreendamos a Tua palavra e a pratiquemos. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, leve o nosso coração cativo ao Teu trono, para que, ó Deus, não seja apenas um momento de reflexão, mas um momento de exortação e também um momento de consolo, se assim for da Tua vontade. Assim nós oramos em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho, o capítulo 9 de Lucas, é um momento singular no ministério de Jesus. E hoje eu quero falar sobre como você deve atender ao chamado de Jesus. Como você deve atender ao chamado de Jesus. Então veja, quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 9, aqui acontece algo diferente no ministério de Jesus. Nos capítulos anteriores, capítulo 8, capítulo 7, nós podemos ver que Jesus ele instrui, ele ensina os seus discípulos. Os discípulos estão observando tudo o que Jesus está fazendo. Mas aqui então, a partir do capítulo 9, acontece algo diferente. Agora, os discípulos não mais são chamados para ver o que Jesus faz, observar os ensinos de Jesus, mas aqui no capítulo 9, os discípulos são chamados à ação. Agora os discípulos são chamados a praticar tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Então aqui nós podemos ver que algo diferente acontece no ministério de Jesus. E nesses versículos então que nós acabamos de ler, Lucas capítulo 9, Jesus ele concede autoridade, Jesus ele concede poder aos 12, instruindo-os a proclamar o reino de Deus. Então, meus irmãos, veremos 3 lições que nós podemos aprender aqui, então, a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 9. A primeira lição, então, aqui, que nós aprendemos sobre como você deve exercer o chamado de Jesus, você deve exercer o chamado de Jesus confiando na sua autoridade. Você deve exercer o chamado de Jesus confiando na sua autoridade. Veja o que o versículo de número 1 nos diz. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Então veja, meus irmãos, que aqui no versículo de número 1, Jesus ele convoca os discípulos. E então, esse termo convoca, aqui dá uma ideia de ação para si. Então aqui é um momento solene que Jesus faz com os seus discípulos. Aqui há uma assembleia solene,
aqui nos dá uma ideia de um conselho, de uma reunião. Jesus convoca os 12 para si. Então, aqui é um momento significativo no ministério de Jesus. E nós podemos ver em Mateus capítulo 10, que esses 12 aqui, eles são chamados de apóstolos. Então, aqui Jesus ele convoca os apóstolos, os 12 apóstolos. E o número 12 aqui, ele tem um significado para nós, um significado representativo. Porque 12, nós lembramos das 12 tribos de Israel. E aqui Jesus, ele convocando os 12, então aqui Jesus ele está chamando um novo povo, um novo Israel. E esse novo Israel, então, é a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. Então veja que aqui Jesus ele convoca os 12 para si. Em segundo lugar, Jesus lhes dá autoridade. Ele convoca os 12 e lhes dá autoridade. Aqui, meus irmãos, é uma ação ativa no singular. Então, quem faz a ação de dar autoridade é Jesus. Quem concede autoridade aos discípulos é Jesus. Os discípulos, eles são chamados e Jesus os concede força, Jesus concede capacidade, Jesus os concede o privilégio, a competência de praticarem o seu chamado. Então veja, meus irmãos, que aqui inicialmente nós podemos ver que é Jesus quem chama e é Jesus quem concede autoridade. E uma vez, meus irmãos, que nós somos chamados por Jesus, de fato Ele vai nos capacitar para cumprir aquilo que Ele nos chamou. Ele há de nos dar essa capacidade. E o versículo 2 continua dizendo: também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então veja, irmãos, que Jesus ele convoca, Jesus ele concede autoridade e Jesus é aquele que envia. Então toda a autoridade está em Jesus, em chamar, em convocar, em dar poder e enviar. E os discípulos foram enviados, se não para fazer outra coisa do que pregar o reino de Deus. Os discípulos foram convocados, foram chamados para pregar o reino de Deus. E veja, meus irmãos, que quando nós falamos sobre o reino de Deus, nós precisamos nos atentar pelo fato de que o reino de Deus aqui, pregar o reino de Deus, é anunciar a restauração daquilo que foi quebrado em Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3, o domínio de Deus, o governo de Deus, foi usurpado por Satanás. Então, na chegada do reino, Deus está estabelecendo todas as coisas. Deus está restaurando todas as coisas na pessoa de Jesus. E veja que em Gênesis capítulo 3, o homem ele se vê enfermo fisicamente e espiritualmente. Por isso que o texto diz a curar os enfermos, porque agora Deus está restaurando todas as coisas. Deus está restaurando todas as coisas e a completude dessa restauração acontece na redenção de todas as coisas. Então, nós pregamos o reino de Deus dizendo que Deus está restaurando todas as coisas. Esse é o objetivo do envio, anunciar o evangelho do reino de Deus. E veja, meus irmãos, que a comprovação de que de fato o evangelho havia chegado era a cura dos enfermos. Este era a comprovação de que Deus estava restaurando todas as coisas. A cura dos enfermos, a cura dos doentes. Deus pode hoje curar os enfermos? Deus pode. Através da nossa oração, o Senhor pode operar o seu milagre e livrar o acamado? Pode. Mas estes daqui são sinais para mostrar que o reino de Deus havia chegado, meus irmãos. Então veja que esses eventos de curas, de milagres, é a autenticação da chegada do reino de Deus. Nós vimos aqui na lição hoje que Jesus, ele lê o texto de Isaías e ele diz que aquele texto, quando Isaías diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, me enviou para curar os enfermos, e ele diz, hoje se cumpriu. Então isso é a chegada do reino de Deus, a restauração daquilo que nós perdemos em Gênesis capítulo 3. Então veja, meus irmãos, inicialmente nós vemos aqui nesses versículos 1 e 2, que toda a autoridade está na pessoa de Jesus.
É Ele quem convoca, é Ele quem dá poder, dunamis, é Ele quem envia. Os irmãos hoje podem observar que há um movimento conhecido como empoderamento. Há um movimento chamado empoderamento. E o empoderamento, esse movimento diz que o poder está em você. Você tem poder em si. Você é capaz de realizar grandes coisas. Isso nós podemos ver, por exemplo, como o movimento feminista, o movimento dos negros, o movimento dos homossexuais, o movimento do autoestima, porque você tem poder em si. Mas, meus irmãos, no Evangelho, no reino de Deus, não é assim. Quem nos dá o poder, quem nos capacita, quem nos empodera com o poder que vem do alto, é o nosso Senhor Jesus. Ninguém chama a si mesmo para ser pastor, para ser presbítero, para ser diácono, para ser missionário. Ninguém chama a si mesmo, mas é o Senhor quem nos convoca, é o Senhor quem nos chama. E se Ele nos chamou, meus irmãos, Ele há de nos capacitar. Em João capítulo 15, 16 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então veja que é Ele quem chama, é Ele quem nos chama. E Ele nos chama, meus irmãos, para anunciar as boas novas do reino. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, nos diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então veja que é Ele quem capacita o seu povo, é Ele quem capacita a sua igreja. Toda a autoridade está no nome de Jesus. E Ele nos capacita, meus irmãos, se não para outra coisa, a não ser anunciar o reino de Deus. Ele nos capacitou para isso. Ele nos chamou para isso. Ele te chamou para isso. Você é chamado para isso, para anunciar o evangelho do reino de Deus. É Jesus, meus irmãos, que nos dá toda a autoridade sobre o espírito maligno, sobre a potestade do ar. E eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Então veja que é Ele quem capacita a sua igreja, é Ele quem convoca o seu povo, foi Ele quem te chamou. Ele chamou para si, para ser dele, para exercer aquilo que Ele te chamou. Portanto, meus irmãos, você deve exercer o chamado de Jesus confiando na sua autoridade. É assim que nós exercemos o nosso chamado. A segunda lição, a segunda verdade que nós aprendemos aqui nesse texto é que nós devemos exercer o chamado de Jesus confiando na sua provisão. Veja comigo, a partir do versículo de número 3, ele diz: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, e nem deveis ter 2 túnicas. Veja, meus irmãos, que Jesus aqui ele está sendo de fato radical. Quando Jesus ele disse: nada leveis para o caminho, nem bordão. O bordão era uma espécie de cajado que era usado contra animais selvagens, contra assaltantes. O bordão era usado como defesa pessoal. Nem alforge. Alforge era uma espécie de bolsa de couro que era usada para colocar as suas necessidades pessoais. Nem pão, ou seja, não deve haver estoque de alimento, nem dinheiro, para que assim os discípulos não ficassem adquirindo coisas pelo caminho. Nem deveis ter 2 túnicas. A túnica, meus irmãos, é semelhante àquela roupa que nós usamos por debaixo de outra roupa para nos esquentar, para ter mais conforto. Então veja que Jesus ele está sendo radical com os discípulos. Não leveis para o caminho, não leveis nada para o caminho, não leveis nada para o caminho. E quando nós olhamos para o contexto da Judéia, irmãos, era isso que os viajantes faziam quando eles percorriam o caminho. Eles levavam bordão, alforge, pão, dinheiro, túnicas. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui, meus irmãos, não é que nós não devemos ter nada, não é fazer voto de pobreza, não é ascetismo, não é isso que Jesus está nos ensinando. Jesus está ensinando os seus discípulos a confiarem na provisão de Deus, a não confiarem nos recursos humanos, a não confiarem nos recursos que eles teriam à sua disposição, mas eles deveriam confiar unicamente na provisão de Deus.
O versículo 4 segue dizendo: na casa em que entrardes, ali permaneceis, e dali saireis. Veja que agora Jesus ensina os seus discípulos a fazerem diferente dos falsos mestres viajantes. Os falsos mestres viajantes, eles pulavam de casa em casa para conseguir dinheiro, para conseguir mais dinheiro. Mas Jesus, ele diz: na casa em que vocês entrarem, ali vocês fiquem, para que assim vocês façam diferente dos falsos mestres, para que assim vocês sejam diferentes, não sejam igual a eles. Na casa em que entrares, ali permaneceis, e dali saireis. E o texto diz no versículo 5: e onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Veja que no versículo 4, Jesus instrui os seus discípulos a tratarem com honestidade aqueles que recebem o evangelho do reino de Deus. Mas aqui no versículo 5, Jesus mostra como os discípulos deveriam tratar aqueles que não recebem o evangelho do reino de Deus. Eles deveriam sacudir o pó dos vossos pés. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês devem escovar a poeira do pé de vocês. Meus irmãos, isso é muito importante, porque o pó, ele significa julgamento e impureza. O pó, ele tem essa representação de julgamento e de impureza. Basta nós observarmos em Gênesis capítulo 3, quando Deus, ele promulga o julgamento para a serpente, ele diz para a serpente: todos os dias ela comeria pó. Quando Deus, ele promulga o julgamento para Adão, ele diz: do pó tu vieste e ao pó retornarás. Além disso, meus irmãos, era costume dos judeus que quando eles passavam, eles atravessavam por uma cidade gentílica, uma cidade pagã. Quando eles terminavam de atravessar aquela cidade, eles então limpavam a poeira das sandálias para não levarem impureza para Israel. Então veja que o pó, ele tem esse significado de julgamento e de impureza. Em Atos, capítulo 13, nós podemos observar que Paulo, ele vai pregar numa cidade, e nessa cidade havia gentios e judeus. Os gentios recebem a palavra de Deus com alegria, mas os judeus desprezaram a palavra de Paulo. E ao final, Paulo, ele então sacode a poeira dos pés, em testemunho contra os judeus que rejeitaram a palavra do Senhor. Então veja, meus irmãos, que onde quer que vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Meus irmãos, então nós aprendemos aqui nesse texto a depender do Senhor. Nós aprendemos então a confiar no Senhor. E mudando o que deve ser mudado, esses versículos que nós acabamos de ler, é semelhante à viagem que nós, por vezes, fazemos durante o ano. Quando nós temos a oportunidade de viajar, nós preparamos a nossa mala e nós colocamos muitas coisas na mala para levar durante essa viagem. E por vezes, meus irmãos, quando nós terminamos a viagem, nós não usamos a metade daquilo que nós separamos na mala. Por vezes, nós separamos muitas coisas e não usamos a metade. Levamos peso demais, levamos coisas demais e nem usamos. Achamos que foram coisas necessárias e acabaram não sendo. Então veja que essa é a lição que Jesus está mostrando para os seus discípulos. No caminho, vocês não devem levar nada. Vocês não devem levar nada que seja insignificante. Nada que seja desnecessário, vocês devem levar para o caminho. E em nossa jornada, meus irmãos, rumo a Canaã celestial, em nossa caminhada, em nossa peregrinação, nós devemos confiar na provisão que vem do nosso Senhor. Nós necessitamos de segurança, nós necessitamos de alimento, nós necessitamos de dinheiro, nós necessitamos de conforto, mas nós não devemos depender dessas coisas. Nós devemos depender da provisão que vem do Senhor. Essa é a primeira verdade. Nós precisamos depender da provisão que vem do alto, porque Ele sabe das nossas necessidades. E a segunda verdade é que nós devemos depender da provisão daqueles a quem Deus levanta para nos ajudar em nossa caminhada. Veja que os discípulos, eles deveriam depender da casa daqueles a que eles entrassem, da casa daqueles em que eles entrassem. E veja que Deus, meus irmãos, é assim.
No contexto da aliança, na família da aliança, Deus levanta homens, mulheres, para nos ajudar em nossa caminhada. Ele levanta pessoas para nos ajudar em oração, ajudar de forma espiritual em oração, de forma material, para suprir as nossas necessidades. Foi essa lição que Paulo deu quando ele disse que nós devemos levar a carga uns dos outros. Então Deus, ele levanta pessoas no contexto da família da aliança para um ajudar o outro. E meus irmãos, devemos descansar também quando nós falamos da conversão dos perdidos. Aqui, esse ato de sacudir o pó das sandálias mostra que os discípulos deveriam depender de Deus na conversão do pecador. É Deus quem converte o pecador, e por isso nós devemos depender dessa conversão, desse fruto que vem de Deus. O nosso papel é evangelizar, é anunciar o evangelho do reino de Deus, descansando no Senhor, sabendo que quem produz o novo nascimento é o Senhor. Então, meus irmãos, nós devemos aqui, de acordo com esse texto, descansar no Senhor sabendo que é Ele quem é a nossa provisão. Nós devemos descansar no Senhor sabendo que Ele levanta pessoas capazes de nos ajudar, de nos socorrer em nossas necessidades. E é Ele, meus irmãos, então, que tem todo o poder ao operar o novo nascimento. Nós pregamos, nós anunciamos, mas descansamos dependendo do nosso Senhor. E por fim, a última lição que nós aprendemos aqui nesse texto, que nós devemos exercer o chamado do nosso Senhor, meus irmãos, obedecendo. Nós devemos exercer o chamado de nosso Senhor Jesus, obedecendo a sua ordem. Primeiro, nós vemos que nós devemos exercer o seu chamado confiando na sua autoridade. Depois, nós vimos que nós devemos exercer o chamado do Senhor confiando na sua provisão. E por fim, nós devemos exercer o chamado do Senhor exercer o chamado do Senhor obedecendo às suas ordenanças. Isso nós podemos ver a partir do versículo 6. O texto diz: então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Veja, meus irmãos, que de acordo com Lucas, de acordo com a narrativa de Lucas, os 12 partiram em obediência ao nosso Senhor Jesus. Eles partiram em obediência, seguindo as ordenanças e as instruções de Jesus. E veja que, de acordo com Lucas, eles percorreram todas as aldeias, ou seja, toda a Galileia, anunciando o evangelho do reino de Deus. Eles não se ocuparam de outra coisa a não ser a pregação, o anúncio do evangelho do reino de Deus. Evangelho do reino de Deus. Então veja que houve uma pronta obediência. Não houve reclamação, não houve murmuração, não houve resmungos. Eles apenas foram e obedeceram a ordem e as instruções de nosso Senhor Jesus. E veja aqui, meus irmãos, que a obediência desses discípulos foram tamanha, dos apóstolos, foram tamanha, que veja o que nos diz o texto no versículo 7. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Então veja que a obediência desses discípulos foram tamanha que a notícia chegou até Herodes. Herodes fica perplexo. E a ideia aqui é que continuamente Herodes recebia notícias dos atos, das ações dos apóstolos. Veja então a pronta obediência desses discípulos em obedecer ao nosso Senhor. Irmãos, existe uma história, e essa história ela não é uma história canônica, mas essa história nos conta sobre o menino e o imperador. Vocês provavelmente já devem ter ouvido sobre essa história. O menino e o imperador. E essa história, ela nos conta que um menino estava assentado no portão da sua casa, da sua fazenda. Então, o imperador chega diante desse menino com todo o seu exército e ele diz para aquele menino: saia do caminho porque eu preciso passar. E o menino, então, ele responde para esse imperador: não, eu não vou sair. E esse imperador, então, ele diz, irritado, ele diz para o menino: você não sabe quem eu sou? Eu sou Napoleão, eu sou o imperador, você não vai obedecer a minha ordem? E esse menino, então,
Calmamente, ele se vira para esse imperador e ele diz: você quer que eu desobedeça a ordem do meu pai? Foi meu pai quem disse que eu deveria ficar aqui e manter esse portão fechado. Napoleão, então, ele se vira para os seus generais e ele diz: deem-me 1000 homens como este menino e eu conquistarei o mundo. Veja, meus irmãos, que é isso que Jesus ele quer dos seus discípulos, uma pronta obediência aos seus mandamentos, às suas ordenanças. Mas, infelizmente, os crentes hoje em dia, os crentes de hoje, não são mais conhecidos pela obediência. Não são mais conhecidos pela obediência. O mundo não fica mais perplexo pela nossa obediência ao Senhor. O que o mundo, na verdade, ele vê no crente hoje em dia, o que ele sente pelo cristão não é perplexo, mas é desdém. Hoje o crente virou motivo de chacota. O mundo não mais respeita o crente. Porque, meus irmãos, aqueles que se dizem crente têm o mesmo linguajar do ímpio. Aquele que se diz crente veste as mesmas roupas do ímpio, frequenta os mesmos lugares que o ímpio, vive uma vida desregrada, dissoluta, sem compromisso na vida, nos negócios. O mundo não fica mais perplexo pela obediência dos crentes. O crente tem vivido uma vida mundana, assim como o ímpio, tem desejado a vida do ímpio. E, meus irmãos, é bem capaz que você conheça alguém assim, que se diz crente, mas o seu testemunho é um testemunho horrível, é um testemunho de um ímpio. Então o mundo não fica mais perplexo pela obediência do crente. Por outro lado, meus irmãos, você conhece crentes que já servem ao Senhor há 10, 20, 30, 40 anos, mas ainda permanece menino na fé. Qualquer coisa machuca, qualquer coisa quebra, qualquer coisa desanima, ainda não se dispôs a trabalhar, a obedecer ao Senhor, a trabalhar no reino, não quer compromisso com o reino, não quer. Mas é muito difícil servir ao Senhor, é muito difícil. E em que momento, meus irmãos, Jesus disse que seria fácil? Ele nunca disse que seria fácil, ele prometeu que estaria conosco, mas ele não disse que seria fácil. Então veja que hoje o crente ele não é mais conhecido pela sua obediência. Meus irmãos, obedecer ao chamado de Jesus é confiar e viver na prática da sua viver e praticar a sua ordem, o seu mandamento. João 14, 15 e 21 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se nós amamos ao Senhor, meus irmãos, nós vamos obedecer às suas instruções, às suas ordenanças, aos seus mandamentos. Nós iremos obedecer prontamente. Então, meus irmãos, além de confiar na autoridade, na sua provisão, nós devemos obedecer ao chamado de Jesus para anunciar o Evangelho em todos os lugares. Aqui, os discípulos, os 12 apóstolos, eles pregam no contexto da Galileia. Foi uma missão local, não foi uma missão transcultural. Mas ali, meus irmãos, eles pregaram em todas as aldeias. Eles pregaram o Evangelho do Reino de Deus. E como discípulos do Senhor, como chamados pelo Senhor, assim devemos ser nós. Em todos os lugares nós devemos pregar o Evangelho do Reino de Deus. Não há um lugar em que você não deva anunciar o Evangelho do Reino de Deus. A começar em nossa casa, a começar no nosso lar. Em todos os lugares nós devemos pregar o Evangelho do Reino de Deus. Eu quero concluir, meus irmãos. Nós devemos, então, você deve atender ao chamado de nosso Senhor Jesus, confiando na sua autoridade. Veja, não é você quem se empodera, não é você quem chama a si mesmo, é o Senhor quem te chamou, e é o Senhor quem vai te capacitar para cumprir aquilo que Ele deseja. E Ele vai suprir as suas necessidades, Ele vai suprir as suas necessidades. E além disso, meus irmãos, não basta ser chamado, não basta ser chamado, não basta ser capacitado, não basta, meus irmãos, confiar na sua provisão, é necessário agirmos. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Se você já foi chamado pelo Senhor, agora, pelo Senhor, é hora de agir, é hora de colocar em prática aquilo que você tem aprendido. Vocês já devem ter ouvido falar do crente dinossauro, tem a cabeça grande, Tiranossauro Rex, tem a cabeça grande, mas os braços pequenos, os braços encolhidos.
Ele sabe muito, ele conhece muito, mas não faz nada. Então, tendo sido convocado pelo Senhor, é hora de agir. É hora de colocar em prática tudo aquilo que Ele nos chamou. E assim deve ser a nossa vida, meus irmãos. Proclamação da verdade e ação. Devemos proclamar o Evangelho da verdade e devemos agir. Exercer o ministério da misericórdia. Exercer o ministério da misericórdia. Auxiliar aqueles que necessitam, os doentes, os enfermos, os sobrecarregados. Devemos emprestar o nosso tempo àqueles que precisam, emprestar o nosso ouvido, nosso conhecimento, os nossos recursos para aqueles que precisam. Eles pregavam o Evangelho e efetuavam curas por toda parte. E tudo isso, meus irmãos, nós podemos fazer, porque Jesus, Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo de autoridade, Ele é o nosso exemplo de obediência, Ele é o nosso exemplo. E por isso você pode cumprir o seu chamado. Vamos buscar a Deus com uma oração. Pai Santo, mais uma vez nós nos colocamos em Tua presença, ó Deus, e rogamos ao Senhor, ó Pai, tendo sido chamados e convocados pelo Senhor, pedimos a Ti, ó Deus, que nos ajude. Ajude-nos, ó Pai, a cumprir o Teu querer. Ajude-nos, ó Pai, a cumprir o Teu chamado. Capacita-nos, ó Deus, com o poder que vem do alto, com o poder do Espírito Santo, um poder, ó Deus, que nos capacita a pregar o Evangelho a toda a criatura. E que nós, ó Deus, confiemos na Tua provisão, sabendo que o Senhor é com o Teu povo. E por isso nós não devemos andar ansiosos com as preocupações deste mundo, porque o Senhor supra as nossas necessidades, o Senhor sabe daquilo que nós precisamos. E, ó Deus, que nós obedeçamos prontamente o Teu chamado, que exercitamos, ó Deus, tudo aquilo que aprendemos do Senhor, que aprendemos na escola dominical, através da palavra, através da leitura de livros, que coloquemos em prática, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, exercendo, ó Senhor, a misericórdia para com aqueles que necessitam. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.